Hoje, pessoal, a gente vai continuar com com a nossa temática aí, né, de planejamento e controle da produção. Então, vai ser a continuação do que a gente introduziu na aula passada, tá certo? Então, a gente vai falar aí um pouquinho mais sobre realmente a natureza do suprimento e da demanda, que são partes aí do planejamento e controle. Então, tudo que a gente vai fazer no planejamento e no controle, a gente precisa conciliar a demanda e o suprimento, tá? Então, tudo que a gente for planejar e controlar precisa de decisões, de tomadas de decisões, né, relacionadas a essa natureza. E aqui a gente vai ver basicamente algumas diferenças, né, que a gente vai ter entre demandas e suprimento, que podem aí que podem afetar as decisões do gerente de produção, né, ou de nós mesmos, técnicos, né, em administração, que podemos aí estar pleiteando até mesmo dentro de uma vaga como essa, né, que é do administrador da produção, tá? Então, se o planejamento e o controle é o processo de conciliar demanda e suprimento, então a natureza das decisões, né, tomadas para planejar e controlar uma operação produtiva dependerão da natureza e da demanda, como também da natureza do suprimento nessa operação, ok? Então, é isso que a gente vai falar hoje, da natureza do suprimento e da demanda. E, bom, professor, e o que é, né, natureza do suprimento e da demanda? É justamente, pessoal, a forma que a gente vai conciliar esses dois, né? E a demanda como é que eu posso dizer, a quantidade de produtos e serviços que o consumidor ele vai estar disposto a comprar da sua empresa, né? E, por exemplo, no Natal, né, é comum a gente procurar certos itens alimentícios, né, como peru, como uvas passas, né, panetone. Então, isso daí é uma procura que a demanda tem por esses produtos aí. Então, se eu vendo esses produtos, então eu tenho que adequar o meu suprimento a esse tipo de demanda, a essa demanda aí que vai surgir. E o suprimento, professora? O suprimento, pessoal, ó, é o conjunto de materiais necessários para a gente fazer com que a empresa, né, seja ela comercial, fábrica, indústria, prestadora de serviço, né, então vai ser justamente esse conjunto de recursos para fazer essa empresa funcionar. Que isso, na verdade, é a cadeia de suprimento, ou seja, tudo que é consumido, que é usado, né, no desempenho de uma tarefa, né, que é feita por um utensílio ou uma máquina, tudo isso vai ser suprimento. Por exemplo, tá aqui, para eu fazer a minha máquina de impressora funcionar, eu preciso de quê? Eu preciso de tinta, de papel. Então, só eu ter ela aqui na minha mesa não vai adiantar de nada, porque eu preciso ter a tinta e ter o papel para poder fazer a impressão, certo? Então, o suprimento para essa minha máquina é a tinta e o papel, tá certo? Ah, professora, eu sou revendedora da Avon. Tá, e qual é o seu suprimento? Os produtos da Avon. Tá vendo como é simples? Pois bem, então a gente vai justamente ver isso, né? Essa questão do suprimento e da demanda, que se o planejamento e o controle, ele conciliar, né, esses dois aspectos, esses dois itens, tá, da nossa empresa, a gente consegue tomar boas decisões. Bom, aí a gente tem, pessoal, vocês estão vendo aí no slide, né, aspectos que vão interferir na natureza do suprimento e da demanda, tá certo? Então, que realmente são aí, digamos, o que vai realmente afetar, né? O planejamento, que vai afetar, né? O planejamento e o controle das atividades aí do gerente de produção. E isso é justamente as incertezas no suprimento e na demanda,
a demanda dependente ou independente, resposta à demanda e a razão, né, do processo e da demanda. E aí a gente vai ver cada uma delas mais especificamente, tá bom? Deixa eu passar aqui o slide. Pronto. A gente começa com a natureza, né, do suprimento da demanda, no aspecto das incertezas do suprimento da demanda. Então, a gente vai se deparar com certas incertezas, tá bom? E as incertezas, ela faz com que tanto o planejamento como o controle, eles sejam mais difíceis, né, de se fazer, tá? Bom, se eu tenho, né, incerteza e fica difícil de eu planejar ou controlar algo, então eu preciso fazer adequações e adaptações ao meu planejamento, ao meu controle, tá certo? Vamos imaginar situações que há incertezas, tá? Então imagine aí, por exemplo, uma comemoração pública, né? Cidade aí como a nossa, como Piripiri, como Paulistana, por exemplo, né? Essas comemorações públicas raramente acontece quando tem como planejado, certo? Então, o chefe de cerimonial, ele planeja tudo, né? Ele faz o seu script, tá? Mas só que muitas vezes ele faz o planejamento, mas as pessoas, né, que vão participar do evento, elas acabam atrasando, né? Os eventos demoram a começar, tá? Então, o pessoal fica esperando. Para quem já participou de solenidade, sabe disso, né? Alguns dos atos que a gente programa, né, pode atrasar. E o pessoal convidado, né, aquele pessoal que vai lá para a mesa de honra e tudo, né, pode atrasar aí no trajeto até o local. Alguns convidados até nem chegam, né, para o evento em si. E esse tipo de evento requer muito um mestre de cerimônia bom para que ele mantenha tudo dentro, né, da programação. E fazer com que também a multidão, né, o pessoal, o público ali que está esperando por aquele evento, se mantenham entretidos, né? O pessoal que está lá, né? O mestre de cerimônia precisa ter tudo sob controle para que consiga, né, fazer o evento da melhor maneira. Mas incertezas também, pessoal, pode acontecer nas empresas, no comércio, tá certo? E foi justamente o que aconteceu nos meses iniciais aí da pandemia. Vocês lembram do lockdown? Que tudo fechou e tudo era incerteza, a gente não sabia, né, o que ia acontecer, se ia ficar uma semana fechada, se era só um dia, se era um mês, e acabou se estendendo por vários dias, vários meses, né? E aquilo causou incerteza para simplesmente o mundo todo, não foi? Então, isso é um exemplo de incerteza. E que essas incertezas interferem no planejamento e no controle da produção. A demanda também ela pode ser imprevisível, tá? Então, você quer saber como? Vamos por um exemplo, né? Num quiosque de fast food, né? Daquelas comidas rápidas, dentro de um shopping center, a gente não sabe quantas pessoas, né, chegarão, ou quando chegarão, e o que essas pessoas vão pedir. Então, é possível prever, né, certos padrões com um aumento da demanda em determinados períodos, como o do almoço, né, o período do almoço, o período do jantar. Mas, por exemplo, se der uma chuva lá fora, né, lá fora do shopping, isso vai fazer com que o pessoal que está lá fora, caminhando, né, ali perto das redondezas ali do shopping, eles entram, né, no shopping, e isso faz com que aumente significativamente a demanda, né, de modo imprevisível, né, mesmo num curto prazo, para aquele quiosque de fast food, tá bom? Bom, e de maneira inversa, pessoal, outras operações, elas podem ser aí também previsíveis, né?
e a necessidade de controle, digamos assim, que é mínima, tá? Por exemplo, o serviço da Netflix, né? Eu acho que muitos de vocês aí devem ter a Netflix aí, e vocês, quando, né, vão fazer o cadastro ou vão baixar o aplicativo, né, tem ali um leque de filmes, de séries, de documentários, né? Então, para quem é assinante, né, que já coloca ali no início, né, quando você começa a usar o aplicativo, né, os tipos de filme que você mais gosta e tudo. E mudança nessa programação é muito rara, né? A demanda também, pessoal, ela pode ser previsível, tá? Que é o que acontece aqui conosco, na escola, tá? Então, uma vez que as aulas iniciam ali, né, estão definidas ali para iniciar, geralmente em fevereiro ou março, né? Então, quando começa o semestre, o professor já sabe quantos alunos vai ter na sala, qual vai ser a sua sala, não é certo? Então, quando a gente tem essa combinação de incerteza na operação, de fornecer, né, e na demanda por seus produtos e serviços, é muito difícil de fazer esse planejamento e controle. E eu estou mostrando aqui para vocês justamente que pode, né, o que pode afetar aí o nosso planejamento e controle, tá certo? Então, vamos passar aqui para mais um item que pode, digamos, afetar aí a natureza do suprimento e da demanda, que é a demanda dependente e a demanda independente. Na demanda dependente, tá? A gente tem, em relação à demanda, mais precisamente, né? A gente tem que prever, tá certo? Então, a demanda, a gente faz previsões, tá certo? Por exemplo, vou falar para vocês aqui de um exemplo bem interessante, que é o da decoração, da reforma, tá certo? Que muitas vezes, por exemplo, um hotel, que é uma cadeia de hotéis, né, que sempre vai ter ali na sua agenda, na sua programação, uma reforma para fazer, digamos, de 2 em 2 anos, né, de 1 em 1 ano, e aquilo dali é certo que vai ter decoração a ser refeita, reforma a ser refeita. E aí, no caso, a empresa que é contratada, ela já tem esse serviço certo, né? Então, isso aí já é feito com bastante antecedência. Então, dá para essa empresa de decoração ela se programar, né? Ter o suprimento necessário, ter as pessoas, né, que vão desenvolver o serviço para fazer todo o cronograma da reforma e tudo. Então, é previsível, né, essas atividades aí em relação a esse tipo de consumidor, que é um consumidor grande, né, que é uma cadeia de hotéis, ou um hotel mesmo, né, então a gente já tem como prever. Mas, do contrário, por exemplo, se fosse um pequeno pintor, um pintor aí mesmo, né, de paulistana, ou um decorador, né, que serve aí mesmo o mercado doméstico, né, as pequenas casas, as pequenas empresas também. Então, alguns negócios também vêm também de empresas construtoras, né, aquelas empresas construtoras que estão construindo casas, mas que a quantidade de funcionários não deu para suprir o serviço, e aí acaba contratando, né, outros funcionários, como esses pintores, né, que são autônomos. Então, nesse caso, a demanda da empresa de pintura ou de decoração, ela é imprevisível, né? Porque, nesse caso aí, dos autônomos, né? Aí já se torna mais imprevisível, porque não tem como fazer esse planejamento mais preciso, né? Um planejamento mais preciso, porque é uma demanda muito avulsa. Então, mas de certa forma, existem elementos, né, no caso da demanda, que é virtualmente independente de qualquer fator, né, a gente tem como fazer uma previsibilidade, né, para a empresa. Então, demanda dependente é a demanda que é relativamente previsível, tá? Então, quando a gente fala de demanda dependente, é porque ela é previsível, tá? Devido aí à sua dependência de alguns fatores já conhecidos, tá certo? Por exemplo, na demanda dependente,
é o que acontece, por exemplo, vou mostrar para vocês, né, com uma fábrica de automóveis. Então, numa fábrica de automóveis, essa fábrica de automóveis fabrica 1.000 veículos por dia, tá? Ou, 1.000 veículos não, vamos botar 200 veículos, 200 carros por dia, tá? Então, o gerente de produção, ele já vai saber quanto ele vai precisar de pneus, não vai? Então, vai ser, no caso aí, são 200 carros, são 1.000 pneus que ele vai precisar por dia, tá certo? Então, é uma demanda dependente, aquela do pneu. A demanda pelo pneu é uma demanda dependente, porque vai depender da quantidade de carros que eu vou produzir naquele dia ou naquele mês, naquela semana, né? Ao longo do tempo, tá certo? Diferentemente, tá certo? É a demanda de pneus numa loja, né, que vende pneus. Aí a demanda vai ser independente. Por quê, pessoal? Porque a demanda aí dessa loja de pneus, que vende pneus, né, para pessoas como eu, né, que vai trocar ali o pneu a cada, sei lá, 50 mil quilômetros rodados, 80 mil quilômetros rodados, tá? Então, ali, eu vou comprar porque já chegou a minha hora. Então, essa demanda é independente, tá certo? Então, o gerente da loja, ele só vai ter como prever pelo histórico, né? Que ele vai fazendo, né? Nas suas anotações financeiras e tudo. Então, aí a gente tem uma demanda independente, tá certo? Algumas demandas que são sujeitas aí algumas operações que são sujeitas à demanda dependente, elas também terão que suprir a demanda, né? Sem ter, por exemplo, qualquer visibilidade ou até mesmo como, assim, antecipar, né, o pedido do consumidor, como é o exemplo, sabe de que também? Do supermercado, tá? Porque não tem, eu vou no supermercado, eu não aviso antes o que eu vou comprar, né? Eu não vou avisar lá para o supermercado Alencar que eu vou comprar 10 quilos de arroz, 2 de feijão, 5 sacos de 5 sacos de sabão em pó, né? Eu não vou fazer isso, não é verdade? Mas o supermercado, ele toma as suas decisões, né, de planejamento e controle baseado na experiência, no conhecimento do mercado, independente do que pode realmente acontecer, tá certo? Bom, outra parte aqui da natureza e do suprimento é a questão da resposta à demanda. Então, os conceitos de demanda dependente e independente, eles são relacionados com a operação, né, escolher responder a essa demanda. Em condições de demanda dependente, uma operação, ela só vai começar o processo de produção de bens e serviços quando for necessário. Ou seja, cada pedido é que vai acionar a atividade de planejamento e controle para organizar a sua produção. Por exemplo, um construtor que ele é especializado, né, em casas e pode começar o processo de planejamento e controle da produção de uma casa, né, só quando ele é requisitado pelo cliente para fazer aquela obra. O construtor, né, nem mesmo ele pode ter os recursos para começar a construção antes de receber o pedido, porque senão ele pode aí, né, ter prejuízo, ou até mesmo ter o seu capital retido, né, com mercadoria que ele não tem a previsão se vai usar ou não. Então, o material que o construtor ele vai precisar, que vai ser necessário para construir uma casa, né, ele só é comprado quando ele determina os prazos da construção, quando o projeto da casa, a planta da casa estiverem realmente definidos. O pessoal e o equipamento da construção, ela pode também ser adquirido, né, só quando tudo estiver definido, ou seja, quando a demanda estiver realmente clara, tá, para aquilo dali. Do mesmo jeito, é um organizador de festa, né, que vai começar a planejar o evento, né, apenas quando for requisitado pelo cliente para fazer aquele evento. Então, vai definir aí o local, vai definir
o que vai ser feito nesse evento, né? Se é palestra, se é... Então, tudo isso. Vai definir a quantidade de refeições, e tudo que você precisa aí para contratar, para comprar, né? Ou seja, somente quando a natureza do serviço for clara que ele vai tomar as suas decisões. E o planejamento e controle necessário para esse tipo aí de operação, ele pode ser chamado planejamento e controle do tipo recurso contra pedido, que é o recurso to order, tá? To order. E é isso. Bom, e aí passando para frente, a gente tem começar a operação antes de ser demandado, né? E aí o exemplo é o do construtor de casas padronizadas. Obter recursos, né, da demanda e o plano de fazer a operação contra pedido, que é o make to order. Então, outras operações, pessoal, ela pode ser suficientemente aí confiantes na demanda né? Se não em seu volume, né? E prazos para manter aí um estoque, em estoque, né? A maior parte dos recursos que ele precisa, que ele requer, né, para satisfazer os seus consumidores, ele pode ter isso, né? Então, certamente ele vai manter os recursos transformadores, né, os seus recursos a serem transformados, vai ainda fazer o produto ou o serviço, né, somente contra um produto firme, contra pedido, né, contra um pedido firme aí do consumidor. Por exemplo, um construtor de casa que ele tenha projetos aí já padronizados, ele pode optar, né, por construir cada casa somente quando um consumidor tenha colocado um pedido firme, né, devido ao fato do projeto da casa ser relativamente padronizado, os fornecedores de material já têm identificado o que vai precisar na obra, né? Por exemplo, já dá para estocar alguns materiais de boa, né? Tipo cimento, tijolos, telhas, madeira, algum tipo de material de acabamento que já é padronizado. Mas ele só começa a planejar, né? Quando realmente ele tem essa definição, tá? E aí, nesse caso, é o contrapedido, tá? É o tipo contrapedido. Vamos passar aqui para o terceiro, que é a resposta à demanda, tá? Que é começar a operação antes de ser demandado. Aí aqui, pessoal, já é mesmo aquela parte que estoca tudo mesmo, tá certo? É a parte que ele já faz para a estocagem, tá bom? Então, começa a operação antes de ser demandado. Por exemplo, um construtor de casas já pré-projetadas. Então, ele obtém os recursos e faz a operação antes da demanda aparecer lá no negócio dele. Então, ele tem certeza que aquela demanda vai aparecer. Então, é uma demanda reprimida, ele sabe que tem demanda para aquilo, aquela demanda é alta, tem uma fila para aquilo. Então, casas tipo de 2 quartos, um banheiro, sala integrada com a cozinha. Então, são casinhas que têm demanda para aquilo, tem demanda reprimida, tá certo? Algumas operações, elas podem, né, elas produzem bens e serviços para estocar com antecedência em relação a qualquer pedido firme, né? Por exemplo, algum construtor vai construir casa, apartamento já pré-projetado antes mesmo que a demanda ela exista, né? Que ela vá lá atrás dele para fazer. Então, isso é feito porque é mais barato, tá? Se torna mais barato. E assim é mais fácil, né? Para ele poder vender depois, né? Então, se a demanda é alta, o consumidor ele pode aí colocar pedidos, né, nesse exemplo aí para as casas antes de ter sido começado a construção, né, ou durante a construção. Então, nesse caso aí, os construtores eles falam uma fila de demanda e vão atender, lógico, né, essa fila, e a fila vai esperar a casa ser construída.
tá certo? E esse tipo de planejamento aí, pessoal, é o tipo fazer para estocar, tá certo? Fazer para estocar, que é o que a gente já vê, por exemplo, né, em fabricantes de refrigerantes, né, fabricante de produto de consumo em massa, tá? Que já faz para estocar mesmo, tá certo? E aí vamos passar para, deixa eu ver aqui como é que tá meu tempo, ainda dá. Vamos passar aqui para a razão do processo e demanda, tá certo? Então, no processo e demanda, a gente tem aqui, né? É outra forma da gente caracterizar uma escala gradual entre o planejamento e o controle, tá? Do tipo de obter aí recurso contra pedido, o planejamento e o controle do tipo fazer para estocar, é justamente o uso aí da razão, processo e demanda, que compara o tempo total de espera dos consumidores. Vocês podem ver aí nesse slide, né? Ou nesse gráfico aí do lado, que a gente tem aqui, ó. Tá certo? A gente tem aqui essa espera do consumidor. Aqui, ó, é a demanda, o desenho, é o tempo de espera do cliente, e aqui é o tempo de processo do serviço, de fabricação, de tudo, tá? Então, tá aqui, ó. Nesse que é sob encomenda, a demanda, a espera da demanda vai ser o mesmo tempo do processo, tá certo? Produzir por encomenda, a gente tem aqui a forma, né, o tempo que a demanda vai esperar pelo processo, a produzir parcialmente para estocar e de produzir para estocar, onde o processo, ó, o tempo de processo ele é bem maior do que o tempo que a demanda ela espera, né, que é a entrega para o consumidor, tá certo? Então, a gente tem o tempo para obter os recursos, a gente vai ter o tempo de produzir produtos, né? O tempo da produção realmente do produto e o tempo de entrega. Então, isso daqui é justamente essa relação do processo, né? De todo o processo com a espera da demanda, tá bom? Então, aí vocês podem ver que a gente tem essas comparações, tá? De obter recursos contra pedido, de fazer o contrapedido, de fazer a operação para estocar, e cada uma delas tem essa nomenclaturazinha aí que a gente fala em inglês, né? Porque vocês vão encontrar isso aí na literatura, nos livros, né? Que é isso daí, tá bom? Então, deixa eu passar aqui para o próximo slide, onde a gente vai ter a razão do processo e da demanda. Nesse slide aí, a gente tem 3 situações, tá? Lembrando que o D é demanda e o P é o tempo do processo. Então, os tempos de demanda e de processo, eles vão depender da operação. Algumas operações do tipo fazer para estocar, né, fabricam os seus produtos e serviços aí com antecedência em relação a qualquer demanda. Por exemplo, em operações que fazem produtos de consumo duráveis, né, como carro, geladeira, máquina de lavar, computador, tá? O tempo da demanda é a soma dos tempos do pedido, né? De fazer o pedido para o armazém da companhia, o tempo, né? Do ponto de estoque, pegar, embalar e o pedido ele ser transportado aí até a sua casa, tá certo? Então, esse tempo da demanda por esses produtos de consumo durável, geralmente é isso, tá? É o tempo de você fazer o pedido, do armazém pegar esse pedido, né, levar para o ponto pegar do ponto de estocagem, levar para a transportadora entregar até a sua casa. Mas só que você tem que entender que por trás desse tempo de pedido, né, tem um ciclo que, digamos assim, não é visível, né? Não foi visível, que foi aquele tempo o tempo que se leva para fabricar uma geladeira, por exemplo, né? Porque você tem que pensar assim, quando é que inicia o processo da geladeira? É quando eu faço a requisição
para os materiais, para o suprimento, para ela ser fabricada, não é verdade? Então, se você imaginar que você, eu vou fazer o pedido da geladeira, beleza, então você vai ter a noção do tempo só desse pedido, você como consumidor. Mas você como empresário, como dono da loja, como fabricante daquele produto, né, você tem outro tempo, que é o tempo do processamento, tá bom? Então, esses outros ciclos, eles interferem bem aí nas tomadas de decisões do gerente de produção, tá bom? Então, esse ciclo aí de fazer, né, envolve programar o trabalho nos vários estágios do processo de fabricação, de manufatura, né? Por trás desse ciclo de fazer, tem o ciclo de comprar, o tempo aí para abastecer, né, os estoques aí de entrada, que é os recursos de entrada. Então, assim, para esse tipo de manufatura, né, de fabricação, o tempo de demanda que o consumidor vê, ele é pequeno comparado ao ciclo de atravessamento total, né, de fabricação da geladeira, por exemplo. Então, vejam só que a gente tem aí, né, todo esse ciclo, né, envolvendo esses processos, tá bom? Então, quando a gente tem o processo sendo igual à demanda, o cliente ele vai entender que aquele ciclo é igual, né? Que o ciclo da demanda ele vai ser igual ao ciclo de comprar, o ciclo de fazer e o ciclo de entregar. Quando a gente tem o processo ele sendo maior que esse tempo da demanda, né, que é o make to order, o tempo da demanda ele vai ser igual ao ciclo de fazer e o ciclo de entregar. E já nesse do make to stock, que é o de estocagem, né, o tempo da demanda vai ser justamente o ciclo da entrega, tá certo? Que é isso bem daqui, né, que é parecido, que é mais ou menos parecido com aquele outro slide que eu tinha mostrado para vocês, tá certo? Fazer para estocar, onde a gente tem a entrega aqui, ó, esse tempo de entrega, né, sendo aí 1/3 do tempo do processamento, que é o tempo de comprar, fazer, entregar. O de fazer contrapedido, a gente tem aqui o tempo do processamento, né, sendo de comprar, fazer, entregar, e o tempo da demanda é aquele tempo que a gente vai levar para fazer, entregar, e o contrapedido vai ser justamente o mesmo tempo, né, de fazer, entregar, comprar, fazer, entregar, sendo o mesmo tempo que a demanda vai esperar, tá certo? E aí a gente tem algumas observações nas operações híbridas, né? Pode ocorrer os 3 tipos de caso aí da razão de processamento, de processo e demanda para os produtos diferentes. A gente tem a razão do processo da demanda, indica um grau de risco na operação, né? Quando a gente tem essas duas tipo aí de operações, né, que não são percebidas, que não são vistas pelo consumidor. E se a demanda for precisa, né, prevista e com mais precisão, mesmo essas duas formas aqui, né, de razão, ela tem aí o seu risco minimizado, tá bom? E na sequência, pessoal, a gente vai ter, na nossa próxima aula, as atividades de planejamento e controle, que são essas daqui, e esse aqui a gente deixa para nossa próxima aula, ok, pessoal? Então, é isso. As nossas atividades de hoje foram essas. Quem tiver já anotado o seu nome, pode sair. Beijo para vocês, bom final de semana. Se inscrevam nas Olimpíadas, na semana da administração, certo? E bom final de semana a todos. Tchau!